A paz do Senhor a todos os irmãos que usam as revistas da Betel Editora, os irmãos da Madureira, Deus abençoe. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Americana, São Paulo. Se você desejar nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco, meu telefone está aí, o DDD ainda do Maranhão, onde eu morava, DDD 99, telefone 991520454. Todos os slides que nós usamos aqui estão disponíveis no slide Chile. E se você deseja que eu envie para você em PDF ou um PowerPoint, entre em contato conosco, nós enviaremos para você gratuitamente. Nós fazemos também comentário por escrito, para servir de subsídio para os professores. Então você entra em contato, nós enviaremos para você também. Vamos então à lição que nós estamos estudando neste quarto trimestre de 2022, nas revistas Betel Dominical Adultos, com o tema A Igreja e o Espírito Santo, a necessidade do avivamento promovido pelo Espírito Santo para os dias atuais. Então veja que nós estamos estudando sobre avivamento. Então a pergunta lógica seria: quantos foram batizados com o Espírito Santo aí, na escola bíblica dominical, onde você é professor, onde você é aluno, onde você é o diretor, o superintendente? Quantos irmãos passaram a praticar os dons do Espírito Santo? Está fluindo aí, está existindo, está acontecendo os dons do Espírito Santo na igreja? Então veja, a lição é sobre avivamento. Quantos irmãos, a partir então do início desta lição, desta revista, passaram a se levantar pelas madrugadas e orarem? Quantos irmãos passaram a praticar o jejum? Quantos irmãos passaram a ler a Bíblia completa, a Bíblia toda? Quantos irmãos estão evangelizando, ganhando almas? Veja, nós estamos falando de avivamento. Nós temos que ter a prática. Então nós temos que ser exemplo. Então todos os professores devem estar praticando isso para ensinar os seus alunos a serem então um espelho, né? Seria aí um exemplo para os seus alunos. Existe uma real possibilidade de haver um grande avivamento. Então houve a pandemia, está havendo uma guerra, estamos em uma confusão política no país. É o momento certo para haver um grande avivamento. Existem pelo menos 30% dos irmãos que não voltaram a congregar após a pandemia, que precisam de serem buscados. Isso, um avivamento é que traz essas pessoas, a presença poderosa de Deus é que traz essas pessoas. Bom, neste trimestre nós temos aí como comentarista da Betel Editora o Bispo Oídes. Se você deseja adquirir as revistas, então você vê aí o telefone da Betel Editora. Nós já estudamos neste trimestre a lição 1, as raízes do pentecostalismo no Brasil, lição 2, a promessa da vinda do Espírito Santo, lição 3, a ação do Espírito Santo antes do Pentecostes, lição 4, batismo com o Espírito Santo, distinção, evidência, propósito e resultados. Vimos na lição 5 os dons de revelação, na lição 6 os dons de poder, na lição 7 os dons de elocução, na lição 8 capacitados para servir uns aos outros, e hoje nós vamos estudar aí na lição número 9 os dons de Cristo para o aperfeiçoamento dos salvos. Então hoje vamos estudar aí sobre os ministérios, os dons de Cristo, que estão arrolados aí em Efésios capítulo 4, versículo 11. Todos esses ministérios existem na igreja, são atuais, só precisam ser percebidos, precisam ser estimulados. Precisa o líder, sendo bispo ou pastor, dar oportunidade para que esses ministérios estejam em ação, em atividade. Engana-se totalmente o líder que quer liderar sozinho, que não reconhece os outros ministérios. São 5 os ministérios. Assim como o corpo humano tem 5 sentidos, então ele tem o olfato, tem o paladar, tem a audição, tem a visão, tem o tato. Então o corpo humano, para funcionar bem, precisa dos 5 sentidos. Se faltar, por exemplo, a visão, atrapalha todo o funcionamento do corpo.
Então, veja só, assim a igreja, o corpo de Cristo na terra, tem 5 ministérios. Quando um ministério está apagado ou está inativo, então atrapalha todo o crescimento da igreja, todo o funcionamento da igreja. Então o líder, ele deve enxergar os ministérios na igreja e dar oportunidade a todos. Aí sim essa igreja crescerá, multiplicará, será uma bênção para tanto a cidade, quanto para o Estado, quanto para o país, como para o mundo inteiro. Vamos ver o texto áureo. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Efésios 4, 7. Então veja, esses ministérios que nós vamos estudar foram dados por Jesus Cristo. Foram pessoas dadas por Jesus Cristo à igreja. Ele quem escolhe, ele quem dá essas pessoas para a igreja. O próprio Jesus Cristo que é a cabeça da igreja. Veja só. Então ele escolhe homens, aí capacita-os com os dons do Espírito Santo e coloca-os para liderarem a igreja, coordenarem todo o trabalho da igreja. A verdade aplicada, os dons de Cristo visam prover à igreja o necessário para proporcionar o indispensável aperfeiçoamento dos salvos até que ele venha. Então esses dons de Cristo, esses ministérios, eles vão proporcionar à igreja ter uma liderança capacitada, escolhida por Jesus Cristo, que vai fazer com que esta igreja seja aperfeiçoada, que alcance a maturidade espiritual, que seja uma igreja vencedora nas batalhas espirituais, que seja uma igreja sempre crescente, nem é crescente, é multiplicante. E também a igreja será aperfeiçoada na graça, no conhecimento de Deus. Então, os dons de Cristo, ministérios, são importantíssimos para a igreja. Muitas vezes as pessoas pensam que esses ministérios não existem, eram só para a época dos apóstolos. Isso se dá principalmente por cursos de teologia, onde os professores são calvinistas, ou então por irmãos que inocentemente buscam nos livros calvinistas explicações sobre dons, sobre o batismo com o Espírito Santo, sobre coisas espirituais. E eles não entendem disso, eles não compreendem. Para eles isso é só para a época dos apóstolos. Eles são cessacionistas. Então, quando você vê comentários de Warren Wiersbe, por exemplo, é calvinista. Então, se você procurar Hernandes Dias Lopes, calvinista. Augusto Nicodemos, calvinista. Matthew Henry, calvinista. Então, são livros que muitas vezes são lidos, são até usados para explicar alguma coisa dentro dessa área, e não são importantes e não são relevantes. Você vai estudar coisa de gente que é sensacionista e nem acredita nisso. Então, cuidado com esses livros, com esses ensinos, porque senão você vai por rumo errado. Então, nós vamos ver aí o apóstolo Paulo falando, por exemplo, em Romanos 12, né? Nós vamos ver sobre as operações dos dons, dos ministérios, e aí entram os dons de Deus Pai, dons do Espírito Santo, dons de Jesus Cristo. Então as pessoas pensam que já são outros dons, mas não. São os dons ministeriais, dons do Espírito Santo e dons de Deus Pai. Então os dons de Deus Pai são socorros e governos. Aí entra ministério, exortação, contribuição, administração, misericórdia, que está em Romanos aí, 12, né? De 6 a 8. E também em 1 Coríntios 12, de 28 a 30. Os dons de Cristo, Efésios 4, 11, né? Apóstolos, profetas, evangelistas, aí tem pastores e mestres. E em 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 8 ao versículo 10, encontramos os dons do Espírito Santo. Então, palavra de sabedoria, palavra de ciência ou de conhecimento, aí tem discernimento de espíritos, fé, milagres, dons de curar, profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Vamos ao texto de referência,
que está em Efésios 4, de 11 a 14, que diz assim: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Veja aí, aperfeiçoamento e edificação do corpo de Cristo. E também serve para livrar-nos de todas as heresias, de todos os falsos ensinos, dos enganos de Satanás e seus instrumentos, que são pessoas que vêm com ensino contrário à palavra de Deus. E muitas vezes são aí os cessacionistas, que vêm aí dizendo que batismo com o Espírito Santo, com evidência de falar em línguas, que os dons do Espírito Santo, tudo era só para a época dos apóstolos. E muita gente tem entrado nessa conversa. E até pentecostais, que já foram pentecostais, deixaram de ser influenciados por estes instrumentos de Satanás. Oremos para que os dons do Espírito Santo, os dons de Deus Pai, os dons de Jesus Cristo, os ministérios sejam todos usados para o aperfeiçoamento, o crescimento, a edificação do corpo de Cristo. Abençoa, Senhor, a todos que receberam de Ti, Senhor, um chamamento especial, uma capacitação especial para fazer a Tua obra. Ajuda-os, Senhor, orienta-os no caminho certo. Amém. Vamos ao resumo da lição 9. Vamos ver aí então. Vamos ver no tópico 1, conhecendo os dons ministeriais. Aí temos subtópico 1, a atualidade dos dons de Cristo. No subtópico 2, os dons ministeriais estão disponíveis para a edificação da igreja. No subtópico 3, Cristo repartiu os dons com os homens. No tópico 2, distribuição dos dons. No subtópico 1, apóstolos enviados pelo Senhor Jesus. Subtópico 2, profetas portadores da mensagem divina. Subtópico 3, evangelistas portadores das boas novas. No tópico 3, temos variedade de dons e a multiforme graça de Deus. No subtópico 1, pastores responsáveis por conduzir o rebanho de Cristo. No subtópico 2, doutores, aqueles que ensinam as doutrinas cristãs fundamentais. Subtópico 3, outros dons ministeriais a serviço da igreja. Então, todos esses assuntos estaremos estudando nesta lição. Vamos à introdução da lição, que diz: o apóstolo Paulo nos faz ver que o Senhor, que venceu e foi exaltado, segundo a sua graça, concede à sua igreja dons necessários para o pleno desenvolvimento do corpo de Cristo, para que alcancem a maturidade espiritual necessária. Então aí vemos que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, então deu este ensino maravilhoso sobre os dons ministeriais. Ele ensinou primeiro, lá em Romanos, sobre as operações, sobre o uso geral dos dons de Deus Pai, os dons do Espírito Santo e os dons de Jesus Cristo, os ministérios. Então, lá em Romanos 12, ele fala sobre isso, sobre essas operações, sobre a importância dessas operações, um resumo geral. Aí, em 1 Coríntios 12, ele vai falar sobre os dons do Espírito Santo, mais especificamente, antes de falar sobre os dons do Espírito Santo, ele fala um pouquinho também sobre os dons de Deus Pai, sobre os dons de Jesus Cristo. E depois nós vamos ver em 1 Coríntios 12, também no final do capítulo, aí nós vamos ver aí que ele fala sobre socorros e governos. E aí ele fala sobre ministério, sobre exortação, sobre contribuição, sobre administração, sobre misericórdia, que ele tinha falado exatamente lá em Romanos 12, de 6 a 8. E quando ele escreve aos Efésios, agora ele vai escrever especificamente agora no capítulo 4, versículo 11, sobre os dons ministeriais, que são homens dados por Jesus Cristo à igreja. E preste atenção que todos esses nomes aí estão no masculino. São homens
assim como foram 12 homens como patriarcas, né? Deus escolheu os 12 homens, assim como foram lá os 12 apóstolos, né? Todos os homens. E veja que Jesus poderia ter escolhido Maria Madalena, escolhido sua mãe, mas não, ele escolheu 12 homens ali como representantes da igreja. Então nós temos 12 homens como representantes do Antigo Testamento, da lei, dos profetas. Temos 12 representantes aí, homens como apóstolos, os primeiros apóstolos, né, aqueles que andaram com Jesus como homem. E temos aí os ministérios, que são todos aí 5 pessoas colocadas na igreja. Então, cada igreja tem aí os seus 5 ministérios em operação. Precisam ser descobertos, apoiados, incentivados, ajudados a exercer o seu ministério. Não se esqueça de nos ajudar, dando aí um joinha, legal aí. Também divulgue esse link desse vídeo e passe aí nos grupos esse vídeo para poder ajudar outras pessoas também, para que também o YouTube divulgue, né? Então, quanto mais like tiver, quanto mais comentários tiver aí nos vídeos, mais os vídeos serão passados para outros. Então, divulgue, nos ajude, passe aí nos seus grupos, né? Vamos então ao tópico 1, conhecendo os dons ministeriais. Os dons ministeriais foram ofertados aos crentes como um dom pessoal, com a finalidade de que seja exercido sistematicamente, de modo a promover o desenvolvimento espiritual e o fortalecimento da Igreja de Cristo. Sendo assim, os dons ministeriais não são distribuídos aos crentes para o seu próprio interesse. Todavia, eles são dados por Cristo para servirem aos interesses da Igreja. Então veja que os dons, eles não são dados para alguém enriquecer, não são dados para alguém aparecer como grande, não são dados para alguém ter um destaque político. Não, os dons são para aperfeiçoamento e edificação do corpo de Cristo. Então, esses dons ministeriais, esses ministros, eles são dados à igreja por Jesus Cristo como servos, como escravos. Eles vão servir, eles não vão ser servidos. Eles estão na igreja para servirem a igreja. Então veja que é uma escolha soberana de Jesus e uma escolha dele. Não confunda com os cargos eclesiásticos. Então existem aí os diáconos, presbíteros, evangelistas, pastores, né, professores de escola bíblica dominical. Então são cargos eclesiásticos, são escolhas humanas, né? Já esses ministérios são pessoas escolhidas por Jesus Cristo e dadas à igreja, e ele revela essas pessoas para a igreja com dons do Espírito Santo, capacitando o ministério dessas pessoas. Então é específico, é uma pessoa dada à igreja. No subtópico 1, a atualidade dos dons de Cristo. Não é segredo para ninguém que somos conhecidos como um povo pentecostal que crê intensamente na atualidade das manifestações dos dons do Espírito Santo. A respeito dos dons ministeriais, vemos que Paulo, em sua carta aos Efésios, está muito interessado que os crentes tenham um conhecimento verdadeiro de cada dom. Craig Killer, O Espírito e a Igreja, 2018, página 121, observa que, em Efésios 4, 7 a 11, após o Senhor Jesus Cristo vencer e ser exaltado, concede a seu corpo um grupo especial de pessoas que, por sua vez, mobilizarão os outros membros do corpo de Cristo para seus ministérios. Assim, é possível afirmar que, enquanto a igreja estiver na terra, precisará de mais maturidade e unidade, Efésios 4,13, sendo então necessário que os dons continuem a se manifestar. Então veja que o apóstolo Paulo, muito usado pelo Espírito Santo, para ensinar a igreja como se proceder, como ter orientação. Então ele explica aqui que Jesus Cristo, ele coloca na igreja 5 ministérios para que liderem a igreja, para que coordenem o trabalho da igreja, para que ensinem a igreja,
para que edifiquem a igreja, para que aperfeiçoe, para que leve a igreja à maturidade espiritual. Então eles vão promover a unidade e o aperfeiçoamento da igreja. São importantíssimos, necessários e precisam serem vistos, ajudados, orientados nessa tarefa. A grande derrota, o grande problema da igreja hoje é exatamente a falta dos ministérios, porque estão sufocados. Um ministério só sufoca todos os outros, impede o progresso dos outros. E por que isso? É simples, porque um ministério só controla as finanças da igreja. Tudo depende dessa pessoa. Então, ela sufoca os demais. Subtópico 2. Os dons ministeriais estão disponíveis para a edificação da igreja. A carta de Paulo aos Efésios relaciona os dons ministeriais da seguinte maneira: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Efésios 4:11. Entendemos à luz da Bíblia que a finalidade do Espírito Santo em ofertar estes dons é capacitar o crente para a contribuição ao crescimento do corpo de Cristo, a igreja. Este pensamento se dá por assistirmos que no Novo Testamento o exercício ministerial está sempre atrelado ao serviço. Mateus 20 a 28. Que fique bem claro que o recebimento destes dons não faz com que o receptor se torne melhor ou superior a outros crentes. Assim, estes dons são distribuídos pela graça de Deus para o aperfeiçoamento dos crentes, para a obra do ministério e a edificação do corpo de Cristo. Efésios 4:12. Então, veja bem, sempre que se comenta sobre dons, tanto os dons de Deus Pai, como os dons de Jesus Cristo, como os dons do Espírito Santo, sempre provoca aí uma certa, assim, parece que surge uma inveja em algumas pessoas, né, que às vezes estão na liderança da igreja, mas é uma escolha eclesiástica e não uma escolha direta de Jesus. Não tem uma capacitação sobrenatural no seu ministério. Isso causa uma inveja naqueles que têm e até muitas vezes uma perseguição. É triste isso, é na igreja? Infelizmente acontece muito. Então as pessoas ficam muito preocupadas porque aquele que tem um ministério, ele tem um destaque na igreja. E é normal. Se Jesus colocou para coordenar o trabalho da igreja, ele vai ter um destaque. E Jesus ainda confirma esse destaque que ele tem com algum dom do Espírito Santo capacitando o seu ministério. Então é evidente que ele vai aparecer mais do que os outros. É evidente que ele vai estar em mais destaque que os outros. É evidente. Se ele foi colocado na liderança, todo líder tem destaque. É simples e é normal. Tinha algum jeito de Jesus não ser famoso? Tinha algum jeito de Pedro não ser famoso? Tinha algum jeito de Paulo não ser famoso? Não tinha. Por causa do destaque do ministério. Então, sinais, prodígios, maravilhas, o ensino, a pregação, é um destaque, porque é um ministério dado por Deus. Não tem jeito de não haver um destaque. Então, o maior problema, exatamente, de um ministério é a pessoa ser humilde. É a pessoa conseguir ser humilde, apesar de tanta gente falando mal, perseguindo, tendo inveja. Imagine, não é fácil. Qualquer líder sabe disso. Qualquer líder sabe que a liderança enfrenta esse problema. E como há destaque, como as pessoas vão procurar esses líderes, então esse líder deve ser bastante humilde para que não suba a sua cabeça, querer ser melhor que os outros, ser mais importante que os outros. Então ele tem que ter aí um contato direto com Deus sempre, e sempre em posição de humildade diante de Deus, sabendo que ele é um instrumento, é um servo, é um escravo da igreja. No subtópico 3, Cristo repartiu os dons com os homens. Quanto mais estudamos sobre os dons ministeriais, mais apreciamos as riquezas da graça e da sabedoria do nosso Senhor Jesus Cristo. Observamos à luz das Escrituras que ele aqui distribui estes dons para capacitar os crentes para que estes se desenvolvam espiritualmente de modo a fortalecer a unidade do corpo de Cristo. Desse modo, todo aquele a quem o Senhor escolher como instrumento e lhe conceder os dons para o ministério,
deve servi-lo diligentemente, buscando compreender o que ele pode fazer para o crescimento e edificação da igreja. Então veja que junto com os dons ministeriais vem o que? A responsabilidade, vem o compromisso. Então, as pessoas que foram escolhidas para o ministério, elas devem o quê? Fazer o quê? Nós temos que dobrar a oração, dobrar o jejum, dobrar o estudo da palavra de Deus. Então, prestar o serviço à igreja. Temos que estar sempre em atividade ministerial. Então, veja que não é fácil. Às vezes a pessoa pensa, mas a vida é muito boa de quem é líder, de quem é ministro. Não, pelo contrário. Se a vida dessa pessoa está muito boa, é porque ele não entendeu ainda o seu ministério. A vida do ministério é a vida de sofrimento, sofre perseguição, trabalha muito, muitas vezes ganha nada, muitas vezes vai ter que estar em jejuns prolongados, a pessoa que se levanta todo dia de madrugada para orar e ora muito. Então não é fácil a vida ministerial, a vida daquele que realmente é chamado por Deus. Não é fácil. Qual o verdadeiro homem de Deus que não é perseguido? Que não é mal falado? Veja bem. Pense bem direitinho. Então, todo ministro de Cristo deve saber que ele está ali para trabalhar para o povo de Deus, para trabalhar para a igreja, prestar serviço, servir, ser escravo mesmo. Vamos ao tópico 2, distribuição dos dons. Temos em mente que o apóstolo Paulo discorreu nos primeiros 3 capítulos da carta aos Efésios sobre o grande plano de Deus, seu propósito, sua ação redentora, e apresentou a igreja como agente e representante deste plano, como está em Efésios 1, 23, 3, 10. Para tanto, há uma diversidade de ministérios distribuídos por graça aos que estão em Cristo, capacitando-os para ser instrumentos do Espírito Santo para a glória de Deus. Efésios 3, 21. Então Deus, através do apóstolo Paulo, revelou a todos nós a existência da igreja como corpo de Cristo na terra. Então o corpo de Cristo tem vários membros. Dentre esses membros, Jesus Cristo escolhe homens e capacita-os para administrarem todo o trabalho da igreja. Então são homens de ação, são homens que são usados por Deus com sinais, prodígios, maravilhas, todos eles coordenando um grande trabalho, uma grande obra de Deus na terra. Como esses homens são escolhidos? É Jesus que escolhe, pela graça de Deus. Às vezes a pessoa fala, mas não é por merecimento, é pela graça de Deus. Sim, mas será que Jesus vai escolher um vagabundo? Vai escolher alguém que não ora? Vai escolher alguém que não lê a Bíblia? Vai escolher alguém que não evangeliza? Vai escolher alguém que não jejua? Não. É evidente que ele vai escolher alguém que está disposto a servir a Deus, que está disposto a entregar totalmente sua vida nas mãos de Jesus, de servir a igreja, de ser um verdadeiro escravo da igreja. No tópico 2, subtópico 1, apóstolos enviados pelo Senhor Jesus. A palavra apóstolo constitui aquele que é enviado, mensageiro, oficialmente comissionado por Cristo. Segundo o dicionário bíblico Wycliffe, o termo grego apóstolo se origina do verbo apostélio, que significa enviar, remeter. Donald G. Os Dons do Ministério de Cristo, 1961, página 30, diz: existe ainda hoje o ofício do apóstolo? Em 1 Coríntios 12, 28, nos diz que Deus estabeleceu este ministério dentro de sua igreja. E Efésios 4, 11 a 13 reafirma que foi concedido para a edificação do corpo de Cristo, até que se alcance a unidade da fé no homem perfeito. A partir destes argumentos, o destacado escritor afirma haver base para o exercício de uma certa forma de ofício apostólico em operação no corpo de Cristo. A Bíblia apresenta homens de Deus que também foram considerados apóstolos, além dos 12, como está em Atos 14, 14 e Romanos 16, 7. Então veja, Jesus, por exemplo, quando fala de Jesus, ele foi enviado, ele é um apóstolo de Deus,
foi enviado por Deus com uma missão a ser cumprida na terra. Assim também, Jesus fez o quê? Enviou o apóstolo, colocou o apóstolo na igreja, ele enviou para quê? O apóstolo é aquele que abre igrejas. Grande exemplo, nós temos o apóstolo Paulo, né? Os apóstolos trabalharam mais, os primeiros apóstolos que viram, andaram com Jesus, né? Viram o ministério de Jesus, viram a morte de Jesus, a ressurreição. Aqueles que presenciaram isso são os primeiros, são o primeiro grupo, né? Chamado primeiro colégio apostólico, então, aquele dos 12. Judas se enforcou e entrou o seu substituto, né? Então ficou os 12 do mesmo jeito, 12. Então esses são os primeiros, então são aqueles que andaram com Jesus. Agora, após estes, então vieram outros, como o primeiro, como por exemplo o apóstolo Paulo, Barnabé era apóstolo. Então, olha bem, Jesus é chamado apóstolo aí, Hebreus 3:1. Diz aí, o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. O próprio Jesus era apóstolo. Vamos ver os apóstolos da igreja. Então, apóstolos depois do primeiro colégio apostólico. Depois daqueles primeiros 12. Então, vamos ver aí, Paulo, por exemplo, 2 Timóteo 1:11, né? Temos aí Paulo como apóstolo. Vamos ver Tiago, irmão do Senhor. Gálatas 1:19. Está falando aí Tiago, irmão do Senhor, como apóstolo. Vamos ver Barnabé, Atos 14:14. Fala de Barnabé sendo apóstolo. Vamos ver o irmão de Jesus, Judas. Judas 1:1. Vamos ver Andrônico e Júnia. Romanos 16:7. E Efésios 4:11 fala de apóstolos, né? A existência de apóstolos na igreja. Então veja que existiram muitos apóstolos depois dos primeiros 12 apóstolos. E existem até hoje. Então são aqueles que vão abrindo igrejas e vão coordenando o trabalho da igreja. Então é função também do apóstolo. O apóstolo muitas vezes prega, ensina, ganha almas, abre igrejas, coloca obreiro de confiança para dirigir as igrejas. Então ele não fica dirigindo a igreja, ele coloca outros para dirigir. Ele coordena o trabalho, ele doutrina a igreja, ele corrige a igreja, ele disciplina a igreja. Veja, tudo isso é função de apóstolo também. Se nós olharmos aí o ministério de Paulo, nós vamos ver que ele fazia de tudo isso. Vamos ver a Pedro fazendo isso, vamos ver aí Tiago, né? Depois morreu, foi degolado. Aí depois vem e entra o irmão de Jesus, o outro Tiago, que vai coordenar o trabalho da igreja. Vamos ver no primeiro concílio da igreja, né? Ali já temos Tiago coordenando ali, dando a palavra final, uma decisão importante. Tem muita gente que pensa que o trabalho do apóstolo é ser missionário, né? Colocar, o missionário que é o apóstolo. Veja bem, o missionário não é apóstolo, porque se ele fosse apóstolo, ele seria um líder da igreja. Então, um grande líder e receberia salário de líder. Mas não, o missionário é enviado, muitas vezes ganha no máximo um salário mínimo. Passa muita dificuldade e as agências missionárias, as igrejas, quem enviam, geralmente quer que ele abra a igreja e fique dirigindo a igreja. Isso não é um trabalho apostólico. Eu já fiz o trabalho apostólico. Eu abri 8 igrejas. É um trabalho apostólico. Você vai lá, prega, ganha almas, aí coloca alguém para dirigir a igreja ali, coordena o início da igreja ali e vai embora para outro lugar, abrir outra igreja. Vamos ver o subtópico 2, profetas portadores da mensagem divina. Entendemos que o profeta no Novo Testamento não tem a mesma posição e destaque do profeta do Antigo Testamento. Em sua carta aos Efésios, quando Paulo apresenta os chamados dons ministeriais, vemos que os profetas ali citados são nivelados àqueles que pregam a palavra de Deus. No Novo Testamento, os profetas eram aqueles que propagavam a palavra de Deus, impulsionados pelo Espírito Santo. Propagavam a palavra de Deus, impulsionados pelo Espírito Santo, cooperando assim para a edificação da igreja, Atos 13:2. Agiam visando contribuir para que o corpo de Cristo prosseguisse a maturidade espiritual, Efésios 4:13-16, por intermédio do ensino, da interpretação da palavra de Deus e de sua aplicação. Então veja que essa visão de profeta não ter destaque na igreja hoje
é um grande defeito da igreja hoje, um grande problema da igreja hoje. Porque os profetas sempre foram importantes, tanto no Antigo Testamento quanto na igreja. Existem profetas na igreja? É evidente. Tem gente que fala, mas os profetas duraram até João Batista. Não, os profetas que falaram a respeito da vinda de Jesus, da obra salvífica de Jesus, realmente duraram até João Batista. Esse tipo de profeta. Agora, os profetas continuam existindo na igreja, tanto é que estão registrados aí na Bíblia. Não confunda de jeito nenhum dom de profecia com dom ministerial de profeta. Olha, todo profeta profetiza, mas nem todo que profetiza é profeta. Então não confunda isso. Qualquer crente pode ter o dom de profecia, mas é difícil alguém que é escolhido por Jesus Cristo como profeta da igreja, ministério. Não confunda isso. Dons do Espírito Santo que operam através dos profetas é principalmente o dom palavra de sabedoria, revelar alguma coisa que vai acontecer no futuro, e o dom palavra da ciência ou do conhecimento, que é revelar algo oculto, ou do passado ou do presente. Então, olha, não tem nada a ver com dom de profecia. Profecia para edificação, consolação e exortação. Vamos ver exemplo aí de quem tem o dom ministerial de profeta no Novo Testamento. Vamos ver, por exemplo, Pedro, além de apóstolo, era um profeta. Vamos ver isso aí. Atos 2, 14 a 40, 3, 12 a 26, 4, 8 a 12, 10, 34 até 44. Paulo também tinha um ministério de profeta. Veja que Paulo revelou muita coisa que ia acontecer no futuro. Olha, o apóstolo João era um profeta. Operava nele o quê? Dom, palavra de sabedoria. Revelando o quê? Coisas que iam acontecer no futuro. Então veja aí exemplo de Paulo, Atos 13, 1, 16 a 41. Barnabé também tinha o ministério de profeta. Veja aí, Atos 13, 1. Veja aí, Simeão, Atos 13, 1. Lúcio, Atos 13, 1. Manaém, Atos 13, 1. Ágabo, Atos 11, 27, 28, 21, 10. Judas e Silas, Atos 15, 32. João, Apocalipse, 11, 3, 10, 8 a 11, 11 a 18, 11, 18. Veja, todos eles são profetas do Novo Testamento. Então nós vamos ver várias vezes no Novo Testamento citando os profetas. Olha aí, Romanos 12, 6, 1 Coríntios 12, 10, 14, 1 a 33, Efésios 4, 11, 1 Tessalonicenses 5, 20, 21, 1 Timóteo 1, 18, 1 de Pedro 4, 11, 1 de João 4, de 1 a 3. Tudo está citando aí profetas da igreja do Novo Testamento. Então, o grande exemplo, o exemplo mais clássico de um profeta, nós vamos ver aí exatamente o profeta Ágabo. Previu uma grande seca, e a Bíblia diz que realmente aconteceu. E também ele previu o aprisionamento do apóstolo Paulo em Jerusalém. E realmente aconteceu. Veja que ele falou antes de acontecer. Então ele era usado um dom, palavra de sabedoria, que fala a respeito do futuro. Então existe hoje um grande desrespeito aos ministérios. Ficou um ministério só, dirigindo tudo, controla o dinheiro, controla tudo. A igreja se tornou tão materialista que aquele que controla o dinheiro, controla tudo na igreja hoje. Então ficou uma coisa absurda. Mas existe o ministério do profeta, assim como existe apóstolo, assim como existe evangelista, como existe pastor, como existe mestre. Então é importante a igreja e deve ser sustentado, deve ser apoiado, incentivado. Ainda no tópico 2, subtópico 3, evangelistas portadores das boas novas. A palavra evangelista vem do grego evangelistes, que literalmente significa mensageiro do bem ou mensageiro de boas novas. O dom ministerial de evangelista consistia em proclamar a palavra de Deus em viagens de um lugar para outro, onde quer que o Espírito os enviasse. Esse dom conferiu ao evangelista possuir uma capacitação especial para conduzir outras pessoas a Cristo, que depois, agrupadas, as almas que aceitavam a mensagem eram congregadas em pequenas comunidades ou igrejas. O apóstolo Paulo era um evangelista, 1 Coríntios 1,17, assim como Timóteo, 2 Timóteo 4, 5.
Nós queremos destacar aqui um evangelista especial, aí, um evangelista que a Bíblia chama realmente de evangelista, que é o Filipe, que antes era diácono lá em Jerusalém, né? Foi escolhido como diácono para servir as mesas. Aí houve aquela grande perseguição com o Paulo, né? O Saulo perseguindo a igreja, e ele foi para Samaria, lá ele pregou, lá o povo se alegrava, ouvindo a palavra de Deus, se convertia, porque viam e ouviam os sinais que Filipe fazia, era muito usado sinais, prodígios, maravilhas. E ali ele vai pregar aquele eunuco no deserto, na estrada, né? E depois ele é levado para Azoto e de lá ele vai para Cesareia, que lá era onde ficava uma grande guarnição do exército romano. E ali ele então é chamado evangelista. O apóstolo Paulo passa lá na sua casa, ele era evangelista agora, e ele tinha 4 filhas que profetizavam, ou seja, 4 filhos que tinham o dom de profecia, e eram todas virgens, donzelas. Então veja que esse ministério de evangelista é o ministério onde o ministro, o servo de Deus, o escolhido por Jesus Cristo, é um grande pregador da palavra de Deus, é um grande ganhador de almas. Mas veja bem, sempre o seu ministério é confirmado com sinais, prodígios e maravilhas. Então, geralmente, o evangelista opera muito dons de curar, milagres, dom da fé, né? Ressuscitar mortos. Então, é um trabalho maravilhoso esse e deve ter oportunidade na igreja, deve ser estimulado, incentivado, deve ser sustentado pela igreja. É um ministério, assim como é um ministério de apóstolo, de profeta, de pastor, de mestre. Então, nós estamos falando de uma pessoa escolhida por Jesus Cristo. Nós já estamos falando de evangelistas, cargo eclesiástico. Não, existem evangelistas aí, ministérios que escolhem pessoas para serem evangelistas, mas é um cargo eclesiástico. São homens que escolhem, os homens colocam lá para ser evangelistas. Então veja que esses cargos, né, esses ministérios, esses homens escolhidos por Jesus Cristo, não são muitos. Né? Você não vai ver numa congregação aí vários evangelistas, vários profetas, vários apóstolos, vários pastores, vários mestres. Não. Ministério, então, é colocado por Jesus Cristo numa igreja para coordenar todo o trabalho da igreja, aperfeiçoar toda a igreja, edificar toda a igreja, né? Fortalecer a igreja. Mas é um cargo de liderança. Então, o evangelista é um excelente pregador da palavra de Deus, pregador do evangelho. Tópico 3, variedade de dons e a multiforme graça de Deus. David Lean, Teologia Sistemática, 1997, página 471 e 472, diz: existem muitos dons e nenhuma das listas visa ser exaustiva. 21 deles são listados no Novo Testamento. Todos são complementares entre si. Nenhum é completo em si mesmo. O fato de nenhuma pessoa ser autossuficiente leva à interdependência. Cada crente é um membro do corpo de Cristo e cada membro precisa dos demais. Mesmo quando as pessoas manifestam os mesmos dons, fazem-no de modo diferente e com resultados diferentes. Então aqui temos que entender uma coisa bem simples. Olha, o apóstolo Paulo, ele sintetizou os dons. Ele falou sobre os dons de Deus Pai, ele falou dos dons do Espírito Santo, ele falou dos dons ministeriais. Então ele deu uma lista completa, certinha. Temos que entender essas coisas mais claramente. Né? Os dons do Espírito Santo são aqueles dons, realmente são 12, que estão ali arrolados, ou seja, escritos, listados em 1 Coríntios 12. Os dons de Cristo, os ministérios, são esses mesmos aí, que estão em Efésios 4:11. São só esses aí, dons de Cristo. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. São só 5 mesmo. E os dons de Deus Pai estão bem sintetizados, explicados direitinho. Você encontra facilmente aí 1 Coríntios 12, de 6 a 8, que é aí o ministério, a exortação, a contribuição,
administração e a misericórdia. E 1 Coríntios 12, 28 a 30, que fala de socorros e governos. Bem sintetizado, bem explicado, bem organizado aí a lista. Agora existem ministérios eclesiásticos. Aí existem diáconos, presbíteros, evangelistas, pastores, aí existem os professores na escola bíblica dominical. Então são os cargos eclesiásticos. Então veja que existe uma multiforme, variedade de operações de Deus, de demonstrações de poder de Deus. Existem multiformes, então, maneiras de agir, então, dos ministros de Cristo. Tudo se encaixando aí com o corpo de Cristo, sempre para aperfeiçoamento, edificação do corpo de Cristo, para ganhar almas, para abrir igrejas, Todo o trabalho da igreja, então, tem aí Deus, pessoas escolhidas para fazer toda essa grandiosa obra. Ainda no tópico 3, subtópico 1, pastores responsáveis por conduzir o rebanho de Cristo. O dom de pastorear se desponta quando, pela capacitação pelo Espírito, o obreiro é levantado por Deus para resguardar, proteger, conduzir, em cuidar da sã doutrina, refutar as heresias que surgem no seio da igreja, tendo o dever de ser exemplo da pureza e da sã doutrina. Tito 2, 7 a 8. Cabe ao pastor a responsabilidade de alimentar as ovelhas de Cristo com a palavra de Deus. Assim, através do ministério pastoral, o ministro conduz as ovelhas, as nutrindo com alimento sadio e consistente através de um comando forte e servidor indispensável para a ampliação da igreja. Entretanto, para exercer sua função, é necessário e absolutamente decisivo manter o seu relacionamento com o bom pastor. Então veja aí o ministério de pastor, ele é um coordenador de uma igreja local. Então ele está ali, primeiro, ele vai enxergar os outros ministérios e incentivar e ajudar os outros ministérios a exercerem a sua função dentro da igreja. Ele vai coordenar todo o trabalho de colocar ali quem vai ficar numa secretaria, quem vai ser líder de departamentos. Então, ele tem esse trabalho de coordenar tudo isso. Agora, o principal trabalho do pastor é a visitação nos lares, é o aconselhamento pastoral. O pastor é aquele que tem um amor profundo pelas almas. É aquele que está ali trabalhando no consolo, na edificação pessoal de cada ovelha. Ele tem que estar ali naquele cuidado especial. O pastor jamais pode trabalhar secularmente. Jamais pode ser um político. Porque o pastor se dedica totalmente às ovelhas. Então, ele vai enxergar ali se existe alguma heresia. Ele precisa muito do dom de discernimento de espíritos. Então, ele vai ter todo o cuidado com as ovelhas. Ele conhece cada ovelha pelo seu nome. Veja bem. Então, é um trabalho muito especial. A pessoa tem que ser muito mansa para ser um pastor. Então, ele tem essa capacidade que Deus lhe dá para conhecer pessoalmente e ajudar pessoalmente, individualmente, cada ovelha, cada membro do corpo de Cristo. É um trabalho dificílimo, é um trabalho sacrificial. O pastor é um servo, é um escravo da igreja. Então as pessoas vão poder ligar para ele de madrugada, a qualquer momento. Ele tem que ter um gabinete pastoral, ele tem que ir visitar as ovelhas, conhecer todos os problemas das ovelhas, tem que ajudar. Então, veja só, é um ministério dado por Cristo. E é evidente que todo ministério, aquele que é escolhido, tem que ter, deve ter uma intimidade grande com Jesus Cristo. Está sempre levantando-se pela madrugada, orando,
E não é oração de meia hora, uma hora. É de 2, 3, 4, 5 horas por dia. Oração, muita oração. Muito jejum, muito estudo da palavra de Deus, muita evangelização. Tudo isso é a ocupação dos ministérios de Cristo. Aí no subtópico 2 nós temos doutores, aqueles que ensinam as doutrinas cristãs fundamentais. Aquele que possui este dom consegue obter revelações do Espírito Santo de forma detalhadas da palavra de Deus e comunicar os conhecimentos proeminentes para a saúde do corpo de Cristo, fazendo-o de tal maneira que os crentes consigam aprender. No Novo Testamento, os doutores instruíam e ajudavam a aplicar a revelação de Deus à vida da igreja. Muito importante atentarmos para o fato de que o ensino no contexto do corpo de Cristo requer dom concedido por Deus. Vede Romanos 12, 6 a 7. Segunda graça que nos é dada. 1 Coríntios 12, 28. Pôs Deus na igreja. Efésios 4, 11. E ele mesmo deu. Portanto, não basta ter o natural dom de ensinar. Então, esse dom de doutor ou mestre, né? Esse dom é uma pessoa dada à igreja que ele tem um talento especial, dado pelo Espírito Santo. Então, é sobrenatural para ensinar a palavra de Deus. Quando ele ensina, é um destaque o seu ensino. As pessoas, muitas vezes, ficam até com a boca aberta, ouvindo a pessoa ensinar. Porque ele tem uma capacitação sobrenatural. Ele possui uma revelação especial de Deus, para que ele aprenda realmente a palavra de Deus e possa ensinar de maneira que todos aprendam. Não é aquele que fica falando grego, hebraico e tal, não é nada disso. Nós estamos falando de ensino intelectual. Não, nós estamos falando de ensino sobrenatural. Então é aquele que recebe diretamente do Espírito Santo a revelação da palavra de Deus e ele transmite a palavra de Deus de maneira simples, para que todos compreendam claramente a palavra de Deus. Não existe aí nenhum enfeite, não existe aí nenhum desejo de aparecer, de ser grande, de saber teologia, nada disso. É um ensino bem simples e efetivo e eficiente, onde as pessoas compreendem realmente a palavra de Deus. Então, não estamos falando de professores de escola bíblica dominical, que ajudam muito, são bênção, mas não é isso. Nós estamos falando de um ministério específico dado por Jesus Cristo à igreja. Não são várias as pessoas, não. É uma pessoa, às vezes, na igreja. Às vezes a igreja tem 500 pessoas, é uma pessoa que está ali, que tem esse dom ministerial de mestre ou doutor. No subtópico 3, outros dons ministeriais a serviço da igreja. O apóstolo Paulo, assim como fez com a igreja de Éfeso, de igual modo apresenta à igreja de Corinto uma relação de alguns dons e acrescenta outros que podem ser enquadrados na categoria de dons ministeriais, a saber, apóstolos, profetas, doutores, milagres, curas, socorros, governos, variedade de línguas. 1 Coríntios 12, 27 a 28. O apóstolo Pedro também enfatiza que a vida dos discípulos de Cristo é marcantemente caracterizada pelo serviço aos outros e que, para tanto, a multiforme graça de Deus opera na vida de cada um através da dinâmica dos dons segundo as necessidades que vão surgindo. 1 de Pedro 4, 10 a 11. O Espírito Santo não está limitado a uma rígida lista de suas operações, manifestações e ministérios são diversos e surpreendentes, sempre em consonância com a palavra de Deus e para a glória de Deus. Então existe realmente uma confusão, né, às vezes, das pessoas que eles querem colocar aí um resumo que Paulo deu lá em Romanos 12, sobre as operações, né, dos ministérios, dos dons de Deus Pai, dos dons do Espírito Santo. Então ele juntou tudo isso para explicar que tudo isso acontece na igreja e é um trabalho conjunto daqueles que Deus escolheu e colocou na igreja. Então nós vamos ver que essas pessoas, elas são usadas em vários dons do Espírito Santo para exercerem seu ministério corretamente. Então, o apóstolo, nós vamos ver que geralmente o apóstolo tem um dom do Espírito Santo, né? Às vezes é um dom aí de línguas, interpretação de línguas, ou profecia, ou às vezes ele tem milagres, ou dons de curar,
fé, ou lá os primeiros dons, né? Palavra de sabedoria, alguma coisa do futuro, palavra de conhecimento, revelando alguma coisa oculta, ou discernimento de espíritos. Então, opera sempre um dom através do ministério de apóstolo, também através do ministério de profeta, sempre tem um dom do Espírito Santo, ou outros dons, às vezes vários dons, operam através do profeta. Aí temos também o evangelista, onde os dons do Espírito Santo também operam através dele. Temos aí o pastor, que deve ter também um dom confirmando o seu ministério. E tem também o mestre. E os dons do Espírito Santo também trabalham através do mestre. Então está tudo interligado e a confirmação de Jesus de um ministério vem exatamente através de sinais, prodígios e maravilhas. Veja que o apóstolo Paulo diz que o meu apostolado entre vós foi confirmado, autenticado por Jesus Cristo. Através de quê? Sinais, prodígios e maravilhas. Veja que Pedro, quando vai pregar a respeito de Jesus, ele diz que Jesus, o ministério de Jesus, foi confirmado por Deus com sinais, prodígios e maravilhas. Então é uma autenticação de Deus, é uma confirmação de Deus. Veja que Moisés, para ser aceito, os sinais comprovaram que Deus o chamou. Veja Josué, também, olha lá, o rio abriu, né? Olha lá, os muros caíram. Então veja, Deus confirma o ministério. Elias, Eliseu. Então são ministérios, são pessoas escolhidas por Deus e ele confirma que escolheu com sinais, prodígios e maravilhas. Então veja que eu acredito que realmente a lista completa dos dons do Espírito Santo está em 1 Coríntios 12, a lista completa dos ministérios está aí em Efésios 4:11 e a lista completa das operações de Deus Pai estão lá em Romanos capítulo 12. Conclusão. Conforme foi possível apurar, os dons ministeriais são amplos e capacitam o crente, dando-lhe recursos para poder servir o Senhor e a sua igreja, para que esta cresça gradativamente. Então vimos aí um estudo sobre dons ministeriais. É evidente que o tempo não dá para a gente explicar muito detalhadamente cada ministério, mas fizemos aí um resumo, né, dos ministérios e as suas principais funções. Nós sabemos então que é aí o crescimento da igreja, o aperfeiçoamento dos santos, né, a edificação do corpo de Cristo, a coordenação de todo o trabalho da igreja. Nós vamos orar agora. Se você deseja entregar sua vida para Deus agora, crendo que Jesus Cristo veio como homem, viveu como homem, levou sobre ele nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, levou ali na cruz. Ele sofreu em nosso lugar, ele morreu em nosso lugar, ele estava ali substituindo a cada um de nós. Ele morreu ali e depois ele ressuscitou. Você crê nisso? Então você recebe a salvação agora, recebe o Espírito Santo. Vamos orar. Se arrependa, peça perdão a Deus pelo seu pecado agora, por todos os pecados cometidos, e se entregue totalmente a Deus agora. Se você está doente ou está enfermo, vamos orar para que você seja curado. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, meu telefone está aí, 99951520454. Vamos orar então. Pai querido, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que se chegam a ti arrependidos dos seus pecados. Toma, Senhor, em teus braços agora. Enche-os do Espírito Santo, Senhor. Oh, lar maravilhoso está preparado para todos aqueles que se convertem a Ti. Oh, Senhor, ajuda essas vidas, guarda, protege, livra de todo mal. Escreve seus nomes no livro da vida. Aqueles que estão doentes, enfermos agora, toca neles, Senhor, cura totalmente. Solta, em nome de Jesus, toda doença, toda enfermidade, vai saindo agora. Solta em nome de Jesus. Creia, receba o teu milagre em nome de Jesus. Toca, Senhor. Amém. Glória a Deus. Pai do Senhor, a todos os irmãos, Deus abençoe. Esperamos ter ajudado os irmãos.